Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar uma coisa bem prática, tá? Mas muito importante, que fica de alerta. Para mim pode parecer muito simples, mas para os pacientes, para as pessoas leigas, não médicas, ou mesmo médicos, né? Às vezes pode, né? Que é a questão de solicitação inadequada de exames de imagem frente a situações psiquiátricas. Então, exame de imagem de uma maneira geral, tá? Mas antes eu gostaria que vocês dessem uma curtida, ajudasse o canal. Eu sou da geração milênio, não entendo muito sobre essas questões. Se puderem até me dar umas dicas, enfim, para fazer jus ao tempo que, enfim, que estou me expondo aqui e trazendo material, me dispondo a trazer isso. Mas então, continuando, mas de uma maneira geral, tá? Não é necessário exames de imagem, tá? Ele é uma exceção e uma exceção da exceção, muitas vezes, tá? Dentro da psiquiatria, que a gente, de uma maneira geral, a gente pede quando existe algum sinal neurológico focal e tu já pede encaminhando para o neurologista, né? Então, um pouco obsoleto, tá? Mas não é disso que exatamente que eu tô falando, mas sim da gente ter que abrir o olho de quando tu vai procurar um médico e ele inicialmente nem te ouve, não faz uma avaliação adequada e sai pedindo exames de imagem, mapeamentos, alguns exames esdrúxulos. Não estou falando nem do ECG, tá? Que ECG, tá? Que pode ser uma rotina por questão de bloqueio de ramo e outras questões de alteração elétrica do coração, tá? Isso, mas é secundário, quando já iniciou o tratamento, tá? Mas estou falando que esse tipo de exame talvez tenha algum tipo de conflito de interesses na solicitação desse exame. Ou talvez o médico tem um interesse com o laboratório de imagem em questão, ou é mal remunerado, está enrolando, enfim. Meu objetivo aqui não é fazer juízo de valor a respeito disso, né? Mas sim alertar, tá? Que quando isso acontecer, e se a pessoa ficar desconfiada, pedir uma segunda opinião, tá? Antes que ocorra situações que pessoas diagnosticam por exame de imagem, bipolaridade, ansiedade, TAG, inclusive esquizofrenia, já vi em mapeamento cerebral. Então, tá, galera, isso não existe e eu acho um pouquinho perigoso acreditar nisso, principalmente quando se fala de doenças algumas vezes graves, ou no caso da esquizofrenia, muitas vezes pode levar ao uso necessário de medicamentos, às vezes com efeitos colaterais significativos, né? E cuja doença pode mudar o tratamento ser completamente diferente do que um transtorno de humor ou, enfim, outra condição psiquiátrica em questão, né? Então, é só um alerta, tá? Pode ter parecido confuso, mas é isso mesmo, né? É a sensação que eu fico como médico psiquiatra, assim, ao ver isso, né? De confusão mesmo, de não fazer sentido. Então, exame de imagem é uma exceção, tá? Quando se suspeita fortemente de uma condição neurológica, tá? Uma tumoração ou uma outra questão, mas já sai encaminhando para o neurologista. Geralmente a gente faz dessa maneira, tá? E se pede esses exames, tá? Com uma indicação para o radiologista que vai laudar, uma indicação precisa da suspeita
diagnóstica, até para ele começar a lançar mão de protocolos para calcular a volumetria do hipocampo, fazer aquele corte, enfim, que é do métier do radiologista, entende? Então, se tu ainda vai pedir, não se pede de qualquer maneira. Com ou sem contraste, por quê, quando, como, isso é necessário ter essas informações para já direcionar o radiologista nesse sentido, tá? Aí tem toda uma questão de resolução de imagens, enfim, outras complicações, outras questões assim que são mais médicas, bem específicas, né? Então, é só um alerta. Então é isso aí, pessoal, boa noite.